Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover você e mover o seu negócio. E, gente, hoje estou aqui com um convidado super especial para que nós possamos contar um pouquinho para vocês a história dele, a jornada dele no universo do empreendedorismo. Tendo começado com uma origem simples, humilde, mas sempre muito aguerrido, vivendo aí reviravoltas ao longo da vida, em algum momento ele decidiu empreender e desenvolver um negócio próprio. E nessa jornada, passando por alguns percalços, mas também muitas vitórias, chega hoje a um negócio com sede própria e 15 colaboradores, vendendo para todo o Brasil. Eu estou aqui hoje, gente, com o Marcos Galdino. Seja muito bem-vindo, Marcos. É uma honra recebê-lo. Começamos numa relação comercial e eu posso dizer que hoje você é um amigo, um profissional que eu admiro grandemente e eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa esse tempo que nós estivermos aqui. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Lídia. Fiquei muito feliz com o convite de vocês e é uma grande satisfação. Não esperava ter esse convite, né? Mas fiquei muito feliz. Espero poder inspirar algumas pessoas aí com a minha história. E de antemão te agradeço. E acredite, é uma honra de fato, tá? Marcos, vamos lá, para que a audiência possa te conhecer um pouco melhor, para que a gente possa iniciar esse bate-papo. Eu gostaria que você contasse um pouco de onde você vem. Quem é o Marcos lá no começo, lá no início? Começando desde o início mesmo, eu sou de Santo André, nasci em Santo André. Sou filho de mãe solteira. Ela foi mãe com 16 anos de idade e nisso deu a origem. Não tive contato com meu pai biológico e acabei tendo contato dos meus 4 aos 5 anos de idade com ele. E depois a vida mudou, eu comecei a ter contato com meus avós paternos e com meu pai foi encerrado esse contato. Não tive mais contato com ele, fui ter um contato com 43 anos. Esse é o início da minha história. E minha história começou bem de baixo, né? Minha mãe, meu padrasto, de famílias bem humildes, mas sempre tive contato com meu avô. Meu avô foi um grande mestre na minha vida. Ele me ensinou muitas coisas, desde como se comportar em alguns lugares, como entender como é que funciona a questão do dinheiro. E bem interessante, Lídia, ele usava muitos textos bíblicos para explicar isso aí. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? É engraçado porque a gente acha que a Bíblia só ensina algumas coisas, mas tem vários tipos de ensinamento. E ele me passou muitas coisas e eu acabei gravando aquilo, né? Gravando. No entanto, com 7 anos de idade, eu voltava da escola meio-dia, e ele me explicava umas coisas que dava para negociar, né? Como que fazia essas negociações. E tinha um rapaz que vendia geladinho, né? Alguns chamam de sacolé. Aí eu fui lá, peguei lá a caixinha de isopor, coloquei no braço e saí vendendo. E lá foi minha primeira lição que eu tive nessa parte de empreender. Quando a gente vai empreender, às vezes a gente acha que as pessoas têm a obrigação de ajudar a gente. E não é assim. E a gente acha que empreender é assim, você paga R$5, vende por 10, ganhou 5 e tá tudo bem. Não é assim. Eu vendendo geladinho, comemorando cada vez que eu vendia, lógico, fui vender para meus amigos, né? E foi muito legal. Até que num ponto eu encontrei com a minha mãe. Uma vizinha falou para ela, olha, seu filho tá ali vendendo sorvete. Meus amigos brincando, e eu não queria muito brincar, eu queria ganhar minha grana. Quando minha mãe viu, eu fiquei todo emocionado. Falei, poxa, ela vai ver que eu tô vendendo, que eu tô ganhando meu dinheirinho. Não foi assim. Quantos anos você tinha, Marcos? 7 anos de idade. Ela achou um absurdo aquilo, que eu não tinha necessidade de estar vendendo aquilo, que eu não precisava daquilo, que eu não estava me humilhando. Tadinha, ela muito nova, né? Ela tinha 22 anos, então não tinha nenhum conhecimento, nenhuma base, né? Nenhuma educação financeira. E aí eu tomei, naquela época eu podia bater em criança, né, Lígia? Então tomei uns puxões de orelha dela ali, tomei uns tapinhas também.
e fui obrigado a levar o material lá, né? A caixinha com sorvete, devolvi pro rapaz. Minha mãe não deixou eu pegar nem o dinheiro que eu ganhei, não pude pegar. Ela brigou com o homem ainda, até ameaçou. Minha mãe é bem característica, assim, né? Tudo bem. E aí passou isso daí. E aos sábados, quando eu ia pra rua, eu ia trabalhar no ferro velho. Com 7 anos ainda, conseguia mais um dinheirinho. Comprar os doces que eu queria. Mas isso aí, infelizmente, eu não sabia. Acho que vai saber agora vendo esse vídeo. A sua mãe não sabia? Não, vai saber agora. E depois fui pro mercado também empurrar uns carrinhos lá. Naquela época eu podia, né? Eu empurrava uns carrinhos, ganhava um dinheirinho. E não tinha o hábito de ficar pedindo dinheiro pra minha mãe. Porque eu já conhecia as condições, né? Até na hora de escolher um tênis, acho que várias pessoas passaram por isso. Qual tênis que você mais gostou? Eu olhava o preço, né? Não, esse aqui eu achei muito legal. Então, desde o começo eu aprendi uma lição, essa que o meu avô acabou me ensinando, né? Quem consegue viver com pouco, ele vive com pouco e com muito. Quem aprende, costuma viver com muito, nunca vai se acostumar com pouco. Então, até hoje, eu vivo com pouco também. A empresa está bem, graças a Deus, mas eu tenho um salário mais baixo e eu vivo muito bem com isso. Não tenho essa necessidade de ter muito, né? E essa foi a primeira fase da minha vida de empreendedorismo, né? Que fantástico, Marcos. E eu vejo aí alguns aprendizados desse seu primeiro contato com o universo empreendedor. E o primeiro de tudo são as referências, né? A gente tem ao longo da nossa história de vida pessoas que acabam se tornando referências e que vão contribuir para as nossas crenças, para a formação das nossas crenças, o que a gente pensa. E você mencionou a questão do seu avô em relação a te ensinar sobre dinheiro. E do outro lado, a sua mãe, dentro da visão de mundo dela, como ela achava que vender era um problema, né? E aí a gente já vê as primeiras referências na sua vida. De um lado, seu avô ensinando o trato com o dinheiro, do outro lado, a sua mãe. De novo, não porque ela é uma pessoa ruim, não, é o que ela conhecia naquele momento, é o que ela sabia, e ela tentando te proteger, querendo te tirar desse lugar de venda. Me fala um pouco mais, Marcos, sobre as suas referências. Quem são essas referências? Quem se tornou pessoas relevantes para a construção de quem você é hoje como empresário? Nossa, uma pergunta muito forte, Leide. Muito forte essa pergunta. Chega até a arrepiar, né? Tô de manga comprida, não dá pra mostrar. A vida da gente, acho que de todo mundo, a gente fala assim, cada um tem sua cruz, né? E eu fui criado basicamente sem pai. Meu padrasto era alcoólatra, né? Tinha muita briga. Minha mãe, eu falei que é muito característica, né? Então tinha muito atrito dos dois, muita brigas. Mas dizem assim que quando alguém fecha uma porta, Deus abre uma janela. Então, porque procurei focar não naquele problema que eu estava vivendo, e sim nas oportunidades que eu tive na vida. Esse meu avô paterno, Antônio Generoso é o nome dele. Pessoa fenomenal. E dia 4 agora iria fazer 100 anos. E então ele foi meu primeiro exemplo assim de homem, né? Ele não veio do ramo empreendedor, ele era chefe na Ford. E ele era um homem muito inteligente. Então ele foi minha primeira referência como pai, assim. E olha que bacana. Eu não tive um pai biológico ali, mas eu tive esse meu avô que foi fenomenal. E tive um avô também, tenho um avô de 97 anos. Uau! Senhor Sebastião Galdino. E o sonho dele era ter uma empresa de tinta. Trabalhou na Souvenir, na Coral. Ele trabalhou na Coral como pedreiro. E na Coral ele acabou virando químico lá, por incentivo de alguns químicos. E ele foi uma inspiração muito grande para mim. Então eu comecei a trabalhar com ele, com esse meu avô. E esse meu avô era assim, um excelente químico. Um excelente químico. Ele conseguia desenvolver qualquer coisa. Então ele foi minha grande inspiração. Foi onde eu acabei fazendo um curso de técnica em química e depois em seguida engenharia química. Então, assim, ele sempre foi um excelente químico, mas não é, infelizmente, um bom administrador de empresa. Desculpa, tá bom, mas é verdade.
Então, assim, Deus foi muito bom na minha vida porque ele me deu algumas inspirações, me deu vários pais. Então, esse meu pai químico aí acabou me incentivando a fazer, né, o curso de técnica em química, onde eu acabei aprendendo tudo e acabei tomando conta de toda a parte técnica da empresa dele. Em contrapartida, eu conseguia juntar a parte técnica desse meu avô, na parte de desenvolvimentos, com a parte de educação financeira, com esse meu avô paterno. Então, eles foram assim minha grande inspiração, sim, são os dois, né? Maravilhoso, Marcos. É uma história fascinante, né? E como você teve. Eu acredito muito em Deus, você sabe disso. E eu acredito que Deus foi colocando as pessoas certas para que, nas ausências, você pudesse ser suprido por outras pessoas que, em fases da sua vida, representaram essa figura de paternidade. Isso é fantástico. Um outro ponto que você mencionou agora há pouco foi em relação aos textos bíblicos, né? Eu sou aquela pessoa, tá no meu site, gente, essa declaração. Eu sou cristã, então eu não tenho como me ausentar deste lugar do que a Bíblia diz e reconhecer que ela tem lição para todas as áreas da nossa vida, inclusive para o empreendedorismo. Então eu sou aquela mesmo que uso as referências bíblicas, entendo super o seu avô, porque ali tem aprendizados preciosos. E aí, falando de aprendizados, quais você considera os principais aprendizados com os seus avós, né? Seja o avô paterno, o avô materno, seja essa experiência que você teve na empresa do seu avô, nessa sua primeira fase da vida, né? Ali, infância, adolescência, início da juventude. O que você considera? Quais foram os principais aprendizados para você se tornar a pessoa que você é hoje? Eu vou acabar chorando aqui. Tá tudo bem. Eu vou acabar chorando, eu te avisei, né? O ensinamento principal foi da minha avó paterna. Eles foram muito presentes na minha vida. Tudo, eles foram muito presentes. Inclusive era para eu morar com eles, né? Eu morei dos 4 aos 5 anos com ele. E depois acabei voltando a morar com eles, né? Com a minha mãe. E a minha avó falava para mim assim: meu filho, você é tão inteligente, mas você tem que tomar cuidado com uma coisa. Ela era meio empreendedora também, viu? Uma italianona, assim, alta. E ela falava assim: olha, você tem muitos anos de vida e você tem que tomar cuidado com uma coisa muito importante. Eu quero muito que você seja ambicioso, mas cuidado, porque ambicioso e ganancioso andam muito próximos, muito próximos. Então, às vezes, uma pequena atitude que você faz, você deixa de ser ambicioso para ser ganancioso. E os gananciosos não são bem vistos aos olhos de Deus. Engraçado que esses meus avós paternos, eles eram católicos, muito católicos. E meus avós maternos eram crentes, ele ainda é crente, né, da Congregação Cristã do Brasil e muitos seguidores mesmo. Então eu tinha um conflito assim, de informações muito forte em assuntos religiosos. E com o tempo acabei respeitando as opiniões deles, né? Consegui sair, entender. Então a primeira lição é essa: a gente tem que ser muito ambicioso e de maneira alguma ganancioso. Teve um fato muito engraçado que aconteceu na empresa esses tempos atrás com a Rebeca, um cliente muito chorão, muito chato, insuportável, estava fechando um pedido. Marcos, o pedido é 10 mil, o cara tá aqui oferecendo que o concorrente fez um valor melhor. Abaixa, Rebeca. Vamos negociar, dá mais condição, dá brinde e vamos. Resumo, o cara acabou fechando o pedido lá. Eu tinha feito para ele, acho que é 7.200, se eu não me engano. E ele falou, para fechar eu pago 7, senão eu não vou comprar. Eu olhei, falei, Rebeca, não vamos fazer. E aí ficou nessa negociação, ele insistiu, eu falei, tá bom, Rebeca, vamos fazer para ele, né? Vamos fazer os 7 mil redondo, já atende o cliente, tá tudo bem. Aí ela fez para ele.
No ato do pagamento, você acredita que ele pagou 7.200? Ele pagou 7.200. Reclamou e pagou 7.200. E a Rebeca já estava irritadíssima com ele. Aí pagou, ele levou o material, tudo, né? E aí ela chegou, Marcos, você não acredita? Eu falei, o que foi, Rei? Você acredita que o cliente, aquele chorão, aquele cara chato, insuportável, que me deixou aqui doida, ele acabou pagando 7.200? Eu falei, poxa, que coisa, né? O cara cismou tanto, né? Mas... Ai, Marcos, bem feito, viu? Bem feito. Eu falei, Rebeca, você tem o contato dele aí? Tenho sim. Então pede o Pix pra ele. Ela falou, como assim pede o Pix? Marcos, esse cara me encheu o saco a manhã inteira. Como que eu vou... Você vai devolver pra ele? Eu falei, mas Marcos, ele nem sabe. E aí eu lembrei da minha avó. Falei, Rebeca, mas eu sei. Então assim, vamos devolver. E devolvemos, Lidy, porque não era nosso. Então, olha a diferença. O cara não sabia, né? Eu podia simplesmente ficar com aqueles 200 lá e estava tudo certo. Mas aí a gente começa a ver que aquele aprendizado que eu aprendi lá com 7, 8 anos de idade, eu vou levar pelo resto da minha vida. Então, assim, a gente não pode ser ganancioso, né? A gente tem que ser ambicioso. E pensar em dinheiro, pessoal, não é ser uma pessoa materialista, não. É bíblico isso também. A gente precisa prosperar, né? Faz parte do ser humano. Então essa é a primeira lição que eu tive, né? Uma de várias. O meu avô também, esse meu avô paterno, ele era um cara muito, muito bravo, assim, também, mas hoje eu entendo que ele arrumou um meio, né, de prender um adolescente em casa para mostrar o sentido da vida. Então ele falava para mim assim, Marcos, ele sempre me ensinou a guardar um pouco de dinheiro. E ele falava assim, olha, vou te ensinar a lição número 1. Todo mundo quer o seu dinheiro. Eu assustei, falei, como assim? Se você ganhar hoje aqui R$1.000, você sair um rapaz no farol vai te vender uma balinha, que ele quer o seu dinheiro. Todo mundo quer o seu dinheiro. E a princípio parece uma palavra muito forte isso, né? Materialista, mas não é. A gente tem que aprender a lidar com a questão da grana, né? Saber onde a gente vai investir o nosso dinheiro. Tem uma frase que eu aprendi há pouco tempo, tá? Não confundir liberdade com libertinagem, né? Você conhece a pessoa que me ensinou isso? Opa! Então, essa foi acho que minha segunda lição muito importante, assim, também. E tem uma parte bíblica, não sei te falar que parte que esse meu avô me falou, que acho que um rei, não sei, uma pessoa muito poderosa, tinha 3 filhos, e ele deu 3 moedas de ouro para cada filho, né? Mostrou que um enterrou lá, o outro acabou perdendo tudo, e o outro começou a comprar e vender. Foi aí que eu pensei no geladinho, né? No sacolé. E bem dizer, eu uso esse ensinamento até hoje também, né? Que barato. Nossa, é a parábola dos talentos, tá? Tá nos evangelhos. Que interessante, Marcos, que interessante. Você vê, né, como as histórias nos impactam ao ponto de nos impulsionar a ter determinados comportamentos. E quando você compartilhou essa história com esse cliente que acabou depositando um valor a mais, tá muito claro essa questão entre ambição e ganância, mas também a gente vê ali os seus valores presentes, né, Marcos? Sim. De honestidade, de integridade. E não importa que o outro não viu ou não saiba, você vai se manter íntegro. Isso reflete aí os valores que com certeza está na sua origem, que foi alicerçado aí nas suas relações familiares, principalmente com seu avô, né? Muito interessante, Marcos, muito interessante. Marcos, ok, você me contou que trabalhou um tempo com seu avô. Me conta um pouco como que foi essa experiência, porque a gente sabe que 98, agora eu tô trazendo dado mesmo, né? Você sabe que a minha cabeça vai para esse lugar, né? Já me conhece. 98% dos negócios no Brasil, eles são empresas familiares. Eles começam dentro de um eixo familiar, né? A sociedade, as primeiras pessoas que trabalham dentro da empresa fazem parte de um núcleo familiar. Esse é o usual no nosso cenário. E não tem problema, tá tudo bem.
tá? É a forma como nós fazemos negócio no Brasil. É como a gente começa, nesse lugar mesmo do núcleo familiar. Mas, muitas vezes, a gente acaba vivenciando problemas dentro das empresas, desafios, dificuldades, justamente porque há uma confusão entre o laço sanguíneo e as decisões que precisam ser tomadas do ponto de vista de negócio, de business mesmo. Então, como foi essa sua experiência de trabalhar com o seu avô? Foi tranquilo? Não foi? Houveram desafios? E como foi a sua saída desse negócio? Muito bem. Eu vou acabar chorando aí. Eu comecei a trabalhar com meu avô, Sebastião Galdino. Eu tinha 14 anos. E foi uma experiência legal, né? A gente conversou um pouquinho aqui antes, né, do início. E a gente fala que a gente passa por alguns momentos difíceis na vida. Você falou uma parábola também, que depois você, né, me reforça aí, que eu não lembro agora. Mas a gente precisa ser provado, né? Tem uma frase do Henry Ford também que fala que dias prósperos não vêm ao acaso. São frutos de muito trabalho, de muita persistência. E eu fui trabalhar com esse meu avô nessa fábrica de tinta. Eu pegava saco de 50 quilos em média, ali, uns de 30 a 40 sacos por dia, fazendo as tinta, massa corrida, grafiato. E eu queria crescer, eu tinha muita sede de crescer, mas não sabia por onde, né? Não tinha muita orientação. Meu avô paterno, que era um cara muito centrado, ele não tinha nenhuma experiência com empreender. O negócio dele, ele tinha que entrar numa empresa grande e fazer sua vida ali. E nessa fábrica do meu avô, eu comentava tudo com o meu avô paterno, o que eu ria lá. Então tinha umas coisas muito assim que não batia. A parte técnica, a tinta era maravilhosa, muito boa, não perdia para as melhores marcas do mercado. Por outro lado, na parte de gestão, tinha muita deficiência. E aquilo me incomodava um pouco. Então eu tive muito desafio lá para poder entender uma coisa que eu não queria entender, eu não admitia. Um bom exemplo disso foi a grande virada assim, que eu tive na empresa do meu avô, que eu tinha que acertar uma cor de uma textura, que ficou faltando 2 latas. Eu passei o dia inteiro acertando aquela cor, um remo mesmo, de barco, sabe? Então eu mexia naquele remo, de maneira que eu ia acertando a tonalidade da cor. E eu passei o dia inteiro naquilo. E quando eu fui conversar com o meu avô, estava bem na transição de eu ensinar para o meu avô como mexer no Excel. Cada vez que o dólar subia, ele apagava todas as fórmulas com a borracha e fazia a conta na calculadora. Então ele demorava coisas de semanas para fazer isso. Quando ele acabava de fazer, o dólar já tinha aumentado de novo, ele tinha que recalcular tudo de novo. Então quando eu fui mostrar para ele o Excel, como que funcionava, ele ficou encantado. Por outro lado, eu descobri quanto que ele ganhava numa lata de textura. E eu acabei descobrindo que todo o trabalho que eu fiz o dia inteiro deu para ele uma margem de contribuição de R$10. Então ali eu vi que o meu trabalho estava sendo muito inútil. Eu vi que não estava funcionando. Conversei com meu avô e acabei falando para ele do Sebrae, que nessa altura do campeonato eu já estava próximo a me formar, né, no curso de engenharia. E falei para ele fazer o curso do Sebrae e aprender a empreender. Não sei se eu posso falar isso aqui. Pode, claro que pode. E ele topou. E eu escrevi ele e escrevi minha mãe. A minha mãe é aquela pessoa característica que eu falei. Mas uma vendedora nata. Ela vende, assim, o que estiver na mão dela, ela vende. Pra você ver, né? Brigou comigo porque eu tava vendendo sacolé. E no fim ela virou... Ela é uma excelente vendedora. E aí ela foi também. E meu avô fez esse curso na época. Ele devia estar com 70 e alguma coisa lá. E fez o curso e aprendeu tudo. E sabe, decora até hoje, hein? Com 97 anos eu conversei com ele há pouco tempo e ele relembrou tudo que ele aprendeu. E aí ele entendeu, eu acabei fazendo algumas contas com ele e super funcionou no papel. Mas infelizmente tinham mais tios, né, na empresa e ele não conseguiu implantar aquilo na empresa naquele momento. Então, por exemplo... meus tios pegavam muito vale, então a empresa não conseguia ter um fluxo de caixa. Minha tia, coitada, ficava doida, Marlene lá, porque todo dia tinha vale. E quando chegava no dia de pagamento, o pessoal não tinha pagamento para receber
Então eles pegavam vale para o mês que vem. E isso me incomodava muito. Ficava no ciclo vicioso, né? Sim, então assim, era muita coisa. Às vezes tinha que trocar de carro, a empresa tinha que ir lá comprar o carro para depois descontar. Então a empresa vivia num sufoco, não conseguia, minha tia não conseguia fazer um fluxo de caixa porque era todo momento eu preciso de dinheiro. Então eu conversei com meu avô falou, não, eu não posso deixar de dar vale pro pessoal aí que eles estão precisando. E aí acabou dando um atrito e ele falou para mim, falou, ó, meu filho, você não tá contente, você vai procurar uma coisa melhor para você. E eu fiquei muito surpreso com isso, porque me deu uma certa tristeza ter que abandonar o ninho, mas por outro lado, me mostrou que eu tinha novos desafios pela frente. E desafio dá medo. Dá muito medo, porque você tá numa zona de conforto, você tem o seu salário ali, assalariado, para você arriscar alguma coisa, dá muito medo. Mas eu creio que Deus faz isso na vida da gente para a gente poder progredir. E eu falei para ele, tá bom, então eu vou seguir meu rumo. Achei que ele ia achar que eu era ingrato, alguma coisa parecida, e não. Ele me abraçou e falou, meu filho, vai, você vai voar longe. Eu não entendi na época, né? Achei que ele estava me mandando embora. Mas não, nesse momento eu acabei entendendo todas as partes que não funcionava na empresa dele e assumi que na minha ia ser diferente. Onde eu acabei conhecendo uma pessoa no Sebrae e acabei montando uma empresa de perfumes. Essa empresa eu já vinha mexendo com ela desde o início da faculdade, porque a faculdade de engenharia é cara, não dava para pagar. E eu complementava fazendo alguns perfumes. Foi muito interessante isso, eu fazia alguns perfumes e vendia para poder complementar a renda para pagar a faculdade. Eu ganhava em torno de R$ 700, a faculdade era 1.050. O meu avô Antônio me ajudava a pagar uma parte da faculdade, né? Ele conversou com meu pai, mesmo não tendo contato com meu pai me ajudou a pagar uma parte da faculdade também. E eu já era casado nessa época e tinha uma filha. Então eu fui vender perfume para os colegas. O perfume era uma porcaria. Eu percebia que os meus amigos compravam para me ajudar porque conheciam a minha situação. Mas por causa de uma amiga na faculdade, Cristiane D'Amore, ela falou para Galdino, eu não vou comprar mais seu perfume. Eu falei, poxa, Lid, por que você não vai comprar meu perfume? Porque seu perfume é tudo igual, é tudo o mesmo cheiro e ó, é uma porcaria. Ela foi sincera. Eu fiquei com um ódio tão grande dela. Eu falei, você tá brincando comigo? Eu falei, não, é verdade, seu perfume é porcaria, não vale nada. Eu falei, tudo bem. E mais uma vez eu vi que estava aparentemente fechando uma porta, era mais uma dificuldade. Então eu pensei primeiro, mas quer saber, não vou vender mais nada. Não vou vender mais. Aí eu pensei bem e falei, não, tá aí mais um desafio. É ruim o perfume? Tá bom. Fui no fornecedor de essência, eu conversei com ele, falei, não tenho, mas eu tenho uma melhor. E eu acabei descobrindo aonde esse fornecedor comprava o material dele. E não sei se foi antiético isso, pessoal, mas eu fiquei esperando o dia inteiro até ver o caminhão chegar lá na empresa dele. Tá tudo certo. E vi onde que era o fornecedor, fui conversar com o fornecedor, veio outro problema. Para comprar com ele, eu tinha que comprar uma quantidade muito grande. Mas o network é bom, né? Acabei conseguindo comprar uma quantidade menor. E adivinha que foi a primeira pessoa que eu fui mostrar o perfume? Lógico, por ter testado muitos, né? Foi para essa Cristiane D'Amore. Ela pegou e falou, Galdino, eu não quero, me dá alergia. Enfim, ela adorou o perfume. E ela tinha alergia de alguns perfumes. Acabei iniciando um estudo de absorção olfativa, acho que eu já comentei com você. E fiz um perfume que não dá alergia. Nem mulher grávida. Por causa dessa Cristiane D'Amore. E foi um sucesso, isso foi muito legal. E mesmo depois terminando a faculdade, continuei vendendo os perfumes, né? Mas aí as coisas mudaram e eu acabei montando essa fábrica de perfume com o meu sócio, né? Que deu muito certo. Então essa empresa ela durou ali de 2007 até 2009. Essa empresa funcionou. E acabei tendo que vender a empresa para esse meu sócio devido à minha primeira separação, né? Tive que separar da minha ex-mulher e aí tive que vender os bens. Aí dividimos os bens e a empresa ficou para o Valdir. Esse aí foi a
um dos desafios que eu tive, né? Nossa, você me trouxe tantos elementos, Marcos, que eu nem sei por onde eu começo. Começa pelo começo. É sobre isso. Primeiro, uma observação, né, em relação à gestão financeira dos negócios, né? A importância de se observar os números, né? Eu digo, você já me ouviu falar isso algumas vezes, os números não mentem. Se a gente não olhar para os números, a gente não vai entender como é que está a saúde do negócio e, por consequência, que decisões precisam ser tomadas. Eu fiz um episódio com a Débora Souza, já está disponível aqui no canal, pessoal, quem não viu vai ver, nós falamos exatamente sobre isso, Marcos, sobre essa gestão financeira e a importância disso para que esse negócio ele possa ter longevidade, né, ter saúde e longevidade. E um dos maiores erros que acontece é exatamente o que você trouxe aqui, são os donos, a família, sentir que o dinheiro é deles e não da empresa. E aí desfalca o caixa. Desfalcou o caixa, a gente não tem giro, a gente não tem o capital de giro, a gente não consegue honrar os compromissos dentro dos prazos previstos, a gente não calcula prazo médio de pagamento. E aí vai virando uma bola de neve. É um desafio mesmo, isso é muito comum numa gestão familiar e é uma das mudanças necessárias a acontecer no processo de profissionalização para que os negócios possam avançar, né? E eu acredito que essa foi uma lição preciosa para você, para que você hoje pudesse tocar a sua empresa de uma maneira diferente. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Um outro ponto que você trouxe aqui são as suas características, né? Dentro desse universo, quão aguerrido você é. E o quanto a gente precisa encarar os desafios não como uma porta fechada e sair desistindo das coisas. Antes, a gente precisa se posicionar assim, ok, é um desafio, mas qual a alternativa que eu tenho diante dessa situação? Essa porta está fechada, mas existe a possibilidade de que uma janela seja aberta? É necessário. Você fez isso no negócio do seu avô, quando você foi procurar o Sebrae para poder aprender, entender um pouco mais desta gestão, e aí acabou descobrindo o que descobriu. Você viu que você não teria a oportunidade de crescer o que você gostaria dentro do negócio do seu avô, foi conversar com ele e olha que lindo, ele abençoou a tua saída. Eu sei que para algumas pessoas isso pode não ter muito significado, mas uma bênção paterna para que a gente possa avançar, isso tem um poder indescritível. E o seu avô entendeu isso, né? Ele não ficou magoado, chateado, porque você estava caminhando para novos passos. Antes ele te abençoou e te liberou para que você pudesse prosperar. É outra lição aí valiosa. E você, na faculdade, diante financeiramente aqui não dá, vou vender o perfume em paralelo. Isso já é essa questão do desafio, do ser aguerrido, do ser ousado, corajoso, para ir desenvolvendo e obtendo aquilo que você queria, que era um retorno financeiro maior. E acredite, Marcos, ouvir críticas faz parte da nossa jornada. E que bom que as críticas acontecem. Eu sei que muitas vezes a gente se sente triste, chateado ou com raiva, né? Sobe aquele sangue diante de uma crítica, mas não são elas que nos mostram as nossas deficiências e então nos dão a oportunidade de continuar avançando e progredindo? Então, se a gente pegar cada crítica que a gente ouve, não como verdades absolutas, mas ponderar, avaliar, peraí, o que de verdade tem aqui? E a partir de identificar o que é realmente verdade, encontrar soluções, uau, a gente vai para um novo nível. Olha aí, você montou uma fábrica de perfumes. E não foi errado em você descobrir quem era o fornecedor. Esse é o universo dos negócios. A gente tem que estar atrás mesmo, buscando as oportunidades, as possibilidades para que a gente possa continuar crescendo. Então, foram muitos elementos aí que você enriqueceu com essa parte da sua história.
E é claro que os desafios acontecem, né? Um divórcio no meio do caminho. E um divórcio não é fácil. Infelizmente, né? Eu conheço bem essa realidade, né? Passei por isso, ainda estou em litígio e trabalhando aí em paralelo para resolver essa situação de forma plena e completa. E os obstáculos, eles vão surgir na nossa vida, Marcos, isso faz parte da jornada enquanto seres humanos. Não dá para ter uma vida bonitinha, linear e tudo correndo de maneira perfeita e plena. A gente até gostaria, né? Sim. Mas, infelizmente, não vai ser assim, não. Ou felizmente, porque são nesses desafios que a gente continua se fortalecendo e se preparando para a próxima etapa da nossa vida. Então, os desafios fazem parte. A questão é o que a gente vai fazer com cada um deles. A questão sempre é como que eu vou agir ao invés de reagir. Não é ser reativo. Ah, vou me acabar em tristeza, em angústia, vou me acabar em raiva e vou querer sair brigando. Não, isso é reação. A reação, ela é sempre negativa. Mas quando a gente para, respira fundo, pensa diante daquela circunstância e, de fato, encontra as possibilidades que a gente tem, os caminhos possíveis, as soluções, a gente vai para o próximo nível. E você conseguiu fazer isso pós-divórcio. E aí, Marcos, você vendeu a fábrica, se divorciou. O que aconteceu depois desse ponto da sua vida? Só mais uma partezinha que eu esqueci de comentar. Fica à vontade. A questão da faculdade, eu conseguia pagar dessa maneira, mas não sobrava nada. E um grande amigo também, que era o dono da empresa de ônibus, o senhor José, dono da antiga empresa Linha Verde, eu falei para ele, puxa Zé, tá apertado para eu pagar isso. Aí ele falou, Galdino, você não dirige? Eu falei, dirijo. Então dirijo o ônibus. Eu falei, mas como assim? Não, você não sabe dirigir? Eu falei, sei, eu dirijo o caminhão. Na empresa do meu avô e tal. Falei, não, então dirige o ônibus andando ali no Tatuapé. Ele saiu do ônibus, nunca tinha visto aquilo na minha vida, com 50 passageiros. Pode dirigir. Eu entrei, dirigi o ônibus. Falei, tá bom. Você tem carta? Eu falei, tenho. Posso dirigir o ônibus. Eu falei, então tá bom, a partir da manhã você vai dirigir, não precisa mais pagar o ônibus. Então, assim, durante os 4 anos, né, que restaram da faculdade lá, eu não paguei a passagem de ônibus e isso acabou me ajudando muito também. Você tinha feito uma pergunta agora, depois que eu acabei separando, que eu vendi a empresa, foi um transtorno, porque foi uma mudança geral na minha vida. E nessa época eu já tinha problema já alguns anos atrás eu tive problema com depressão. Não tenho, né? Porque depressão a pessoa não se cura, a pessoa trata, igual um diabetes. E aí eu comecei a ficar mal com isso. E como você acabou de falar agora, Lid, a gente tem que transformar essa raiva, esse ódio em coisas boas. E nada melhor como empreender. Então eu fiz isso. Então eu fui lecionar, fui dar aula numa escola como professor de química. Eu fui fazer consultoria em algumas empresas com o desenvolvimento de produtos novos, né? Teve até uma empresa chamada LVAG, funciona até hoje, uma excelente empresa. E ela me procurou porque tinha um produto que passava dentro dos vidros das guaritas dos presídios para não embaçar. Então o policial ele fica lá em cima olhando, né, se tem alguma movimentação estranha. Então quando chove embaça tudo. E tem um produto que era só importado, que você passa na parte interna do vidro, ele não embaçava. E eu desenvolvi esse produto para eles e super funcionou. Então eu fiquei com essa consultoria que eu ia na empresa, fiquei lecionando também, e fiquei com uma empresa de cimentício, que eles me contrataram para copiar os produtos de uma outra empresa. E eu fiz isso, copiei alguns produtos, desenvolvi outros produtos para eles também, e deu uma parceria tão certo. E aí ainda fazia perfumes. E aí eles fiquei nesse trâmite durante mais ou menos um ano, trabalhando em várias atividades, até que essa empresa me fez uma proposta muito boa e acabou me contratando. Então virei lá o engenheiro de desenvolvimento dessa empresa, onde eu desenvolvi vários produtos, inclusive um concreto autolimpante lá que existia só na Alemanha, eu trouxe para o Brasil, desenvolvi, foi patenteado por essa empresa, Dona Ana, uma excelente empresária, foi uma mãe profissionalmente falando para mim também,
que mudou minha vida nessa parte de empreendedorismo também. Olha como Deus é bom, né? Colocou várias pessoas na vida para que eu pudesse absorver isso. E então nessa empresa eu trabalhei lá por mais 2 anos e ainda continuava vendendo alguns perfumes. E nesse intermédio de tempo eu não queria mais relacionamento com ninguém. Aí conheci uma pessoa muito bacana, a gente se conheceu bastante e eu não queria casar com ela, não. Mas foi muito interessante porque a Tatiane, ela veio com uma visão diferente de companheirismo. Eu não tinha essa visão. É uma visão de cumplicidade, né? Uma visão de vai que a gente tá junto. Isso me assustou um pouco, porque eu falei, mas como assim, né? Não tô acostumado com esse incentivo. E ela falou, não, mas você não faz uns perfumes? Eu falei, faço. Eu falei, então faz mais. E eu falei, ah, tá bom. Aí no dia seguinte que eu fui encontrá-la, ela falou, olha, eu trouxe aqui para você uma lista de empresas de essência, de vidros, de válvulas, de caixa. Eu falei, como assim? Eu falei, não, eu pesquisei na internet, eu acho que isso pode te ajudar. Eu falei, tá bom. Né? Tipo, pensei comigo, quem é essa menina? Eu com 43 anos, ela com 22. Eu falei, ó, não sei não, tá meio esquisito isso aí. Comprei as essências, comprei os perfumes, além disso ela ajudou a vender. Ela vendeu um monte de perfume, a gente fez uma grana com isso. E eu acabei me desligando da Solarium. Não era para falar o nome, tudo bem, não tem problema. Tá tudo bem. Tá no meu currículo. Eu me desliguei dessa empresa, foi uma empresa maravilhosa na minha vida. E a parte que eu tinha desenvolvido o concreto autolimpante, meu nome, Marcos Galdino, acabou sendo muito divulgado por aí. E as pessoas começaram a me procurar. E a Tatiana, ela ficou um pouco preocupada. Falou, poxa, você está desempregado agora? Como assim, né? Você mora com a sua mãe, você não tem carro, né? Que não tinha carro, tinha uma moto. E desempregado e pagando pensão. Hoje a gente brinca. Eu falei, tá, acho que você viu? Eu falei, Marcos, foi Deus, porque não tem outra opção, né? Eu ali me formando em administração de empresa, trabalhando, tenho meu salário ali, uma educação bem rígida dela, com os pais. E não sei como foi Deus mesmo. E aí ela me ajudou, eu comecei a fazer outras consultorias e acabei indo para Belo Horizonte. A gente estava combinando de casar em 2013 e aí ela falou, olha, melhor a gente esperar se estruturar um pouco mais para a gente poder casar. Fui embora para Belo Horizonte, trabalhei 2 anos lá, onde fiz a minha faculdade de Engenharia de Segurança do Trabalho e continuando vendendo perfume. E essa empresa foi muito bacana na minha vida também, porque eu já tinha montado a empresa em 2012 e não consegui concluir a empresa porque eu tinha muita parte técnica e a parte comercial eu achava que eu não tinha, né? A Tatiane falava, você tem. Doce ilusão, Marcos. Comercial. Eu falei, não, tá, você não me conhece. Conheço sim, você é muito bom nisso. Mas acabei indo para Preal, onde eu conheci o proprietário da empresa lá, o Marco. O Marco foi um cara que me ajudou muito também. A gente evoluiu muito, porque a parte técnica eu manjava bastante e consegui passar isso para a empresa. E tivemos vários desafios. Teve um desafio lá que foi muito engraçado, né? Até essa empresa que eu fui fazer uma consultoria acabou me contratando. Ele falou assim, Galdino, tô com um problema aqui, que eu tô com uma multa na Copasa altíssima, que eu joguei resíduo nas vias públicas aí e eles me multaram e eu preciso regularizar isso. Eu contratei uma empresa aqui, estou contratando uma empresa, vou pagar 200 mil para eles me montar um sistema de tratamento aqui e vou ter que contratar um técnico em química que vai ser na faixa de 3 mil a 4 mil reais o salário do técnico para ele poder fazer o tratamento nessa água para jogar na rua, né, nas vias públicas aí, na calçada, na parte de esgoto. O que você acha disso, Galdino? Aí eu falei para ele, Marco, eu acho que você vai jogar 200 mil fora. Ele falou, como assim? Ele falou, eu consigo fazer um processo aqui, você vai ter um investimento de 400 reais e não vai ter mais poluição. Ele falou assim, como assim? Eu falei, você joga no esgoto ali cimento, areia, pigmento, eventuais pedras também. Ou seja, você está jogando matéria-prima fora. Acho que tem alguma coisa errada, né? Tudo que tá indo lá a gente usa. Eu já olhei aqui na sua empresa, você tem uma cisterna aqui de 6 mil litros.
E eu já fiz as contas, você gasta ali de conta de água aí aproximadamente R$ 1.500. Você está jogando uma água que também é sua matéria-prima. Então vamos fazer assim, vamos fazer essa adaptação, não vamos jogar mais nada de água para fora, vamos jogar tudo nessa cisterna, e aí a gente vai passar num filtro, um filtro simples aqui de pedra mesmo, você tem pedra aqui, pode usar, e todo esse material a gente vai voltar para o seu produto final. E deu super certo. Saiu até numa reportagem da Globo de Belo Horizonte, que a empresa conseguiu reduzir. Era engraçado que a conta que era R$ 1.500 caiu para R$ 200. Uau! Acabou assim acertando até na parte de redução de custo de água, né? Na época eu passava por um racionamento difícil lá também. E deu super certo e tenho certeza que funciona até hoje. E fui muito bem remunerado por isso, fico muito feliz de ter ajudado e ser ajudado. Porque tem uma lição que eu aprendi também. O bom negócio não é aquele que uma pessoa ganha, e sim que todos ganham. Perfeito. Né? E foi uma parceria muito legal. Ele sempre soube que eu ia montar minha empresa, sempre me incentivou também. E foi em 2014 que a gente teve uma virada, né? Eu estava lá na Preal ainda e conversando com a Tatiana, ela falou assim: chegou o momento. Eu falei, momento? Que Momento momento? do quê? Ele falou, de você voltar para São Paulo, que eu ficava 10 dias lá e 4 dias em São Paulo. Eu falei, então chegou o momento de você vir para São Paulo e montar a nossa empresa aqui. Eu falei, tá, mas eu ganho muito bem lá. Eu não pago moradia, não pago telefone, não pago alimentação, tá sobrando uma grana. E aí? Né? Eu já tinha conseguido comprar um outro imóvel também e tava tudo certo. E eu falei, olha, eu tenho prestação do imóvel para pagar, eu tenho pensão para pagar da minha filha. É muito arriscado. Eu acabei de comprar a casa agora, eu vou sair de lá com R$ 10.000. Então, assim, eu pago 1.000 de prestação da casa, pago 1.000 de pensão, eu tenho 5 meses de vida sem não comer nada. E nesse momento eu aprendi, né? Eu vi o que era cumplicidade. Isso é muito importante. Por quê? Existem muitas pessoas que vão fazer críticas para você, que você não pode também descartá-las. Tem que avaliar se essa crítica realmente, como a Cristiane D'Amore lá, o seu perfume é uma porcaria, e realmente era. E aí eu falei para ela, Tati, eu tenho medo, porque 5 meses eu sobrevivo, e o restante? Ela ganhava, comentei com ela ontem ainda, eu falei, ela ganhava R$ 1.600. Ela falou, olha, a casa tem as prestações para pagar, e da sua pensão da sua filha. Não tem problema, meu salário dá pra gente cobrir isso aí. Então eu fiquei, mais uma vez eu me assustei. Eu falei, poxa vida, ela vai tirar o salário dela para pagar a pensão da minha filha. Pagar uma prestação de uma casa que tá no meu nome, não é dela. Eu não sou casado com ela. Então eu comecei a valorizar mais isso e falei para ela, tudo bem, Tatiane, vamos embora, vamos nessa. Conversei com o Marco falou, não, Godinho, vê o que você precisa. Eu falei, preciso que você pague minha rescisão aí e me dê mais um mês para eu poder me acertar umas coisas aqui. Ele falou, tudo bem, pode ser feito. Me pagou tudo certinho, tudo tranquilo, e ainda me deu um bônus de agradecimento pelas coisas que eu fiz na empresa. Isso eu aprendi também. Às vezes as pessoas falam assim, Marcos, será que eu sou empreendedor? É muito simples de você saber se você é uma pessoa empreendedora. Se você tem pertencimento pela empresa onde você trabalha, você é empreendedor. As pessoas confundiam, achavam que eu era o dono da Preal, né? Porque o Marco começou a ficar pouquíssimo tempo lá, se dedicou à parte comercial, deixou a parte técnica da empresa toda comigo. E aí eu tinha a empresa como se fosse minha. Eu briguei com o Marco várias vezes em discussões, eu provava com números para ele, e ele falava, contra números não há argumentos. Então, nesse momento, eu aprendi que a cumplicidade era muito importante. Voltando ao caso, né, da parte se você é um empreendedor ou não, se você trata a empresa que você trabalha como se fosse sua, sim, você é empreendedor. Se o sinal bate lá que já deu 5 horas, se você tá varrendo e para a vassoura no meio do caminho e vai embora, você não é empreendedor. Se você tem muito medo de correr risco, aprenda que riscos têm que ser
Corrido sim, você tem que correr risco, mas riscos calculados. Posso ou não. Você imagina eu correndo o risco de ter uma vida de 5 meses da minha empresa. Minha empresa ia viver 5 meses. Porque depois onde que eu ia tirar o dinheiro com 10 mil reais? Eu tive que correr esse risco. Só que eu tive um risco calculado, que eu tinha o salário da Tati ainda para eu poder arriscar. Então fui. Claro, teve uma passagem também, eu comentei com vocês que eu venho de igreja evangélica e católica, né? Mas mesmo assim eu fui buscar a palavra. Eu fui na igreja onde ninguém me conhecia, ninguém me via, e conversei com Deus, e lá teve uma palavra muito bonita que falou assim, eu sonhei, tive um sonho primeiro, que o telefone não parava de tocar, e eu não aguentava atender todos os clientes. E eu fui na igreja e conversei, Senhor, será que eu estou nesse caminho certo? E Deus falou assim, vá que eu estarei contigo, mas não será de uma vez, vai ser de degrauzinho em degrauzinho. E assim eu fiz. Então assim, voltei para São Paulo, casei com a Tati e tocamos a empresa, e os 10 mil reais está guardado até hoje na poupança, a gente não precisou mexer nele, né? Então teve vários trâmites, trabalhava das 8 até as 5, às 6, atendendo cliente, fazendo orçamento, projetos, e das 6 até umas 11 horas da noite eu fabricava as peças na garagem de casa. Agradeço todas as vizinhanças que me entenderam, o barulho da bitoneira rodando ali várias vezes até a noite, e tá funcionando até hoje. Uau, Marcos, uau, assim, ó, preciso fazer alguns comentários que eu considero realmente necessários. Primeiro, não tem melhor lugar para a gente buscar direcionamento que não seja em Deus. Isso faz parte da minha fé e este é o melhor lugar. Então, quando você fala que você teve um sonho, acredite, o próprio Deus permitiu com que você tivesse esse sonho. E chegaram as ligações, viu? Vieram muitas ligações. Com certeza. E você ir buscar, né, uma palavra, um direcionamento. Acredite, Deus honra a quem vai para esse lugar, não tenho dúvidas. Agora eu vou te falar, hein? A mulher sábia realmente edifica a sua casa. Realmente edifica a sua casa. Você vê a importância de estarmos com a pessoa certa. Olha o papel e o poder, a potência dessa mulher na sua vida, Marcos. Tati, a gente ainda não se conhece pessoalmente, quero conhecê-la, viu? Mas que mulher extraordinária você é. E caminhar com a pessoa certa, Marcos, muda tudo. Você teve experiências passadas, você sabe o que é estar com uma pessoa que às vezes não te apoia, sejam lá quais forem os motivos, e o que é estar com uma pessoa que vai para esse lugar de cumplicidade, de respeito, de realmente ser por você. Abrir espaço para que isso aconteça. Isso muda o jogo, né? Muda completamente, porque você se sente... No início aqui da nossa conversa, eu falei que a gente empreender não está no outro, está na gente. Claro, gente, se a gente acha uma pessoa que está junto, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Mas naquele momento da minha vida, eu precisei ter um não da minha mãe ali para poder entender. E digo mais, valorizar a pessoa que está com a gente. Isso é muito importante. Nossa, você tirou o pensamento da minha mente, e uma Marcos. coisa que é muito, muito bacana também, a dona Matilde, minha mãe, é muito característica. Nesse momento, nessa transição, às vezes Deus confirma as coisas com a gente, mas a gente fica meio com o pé atrás, assim, né? Então eu falei, poxa vida, minha mãe é uma excelente vendedora. Nesse momento eu preciso de toda a ajuda possível. Eu preciso de alguém para me ajudar. Minha mãe. Minha mãe conhecia vários depósitos de materiais para construção. Ela tinha uma amizade assim fenomenal. A gente tinha churrasco no final de semana na chácara dos donos de depósito. O pessoal convidava. E a família toda. Eu falei, vou conversar com ela. Aí eu bati e chamei, mãe, tô assim, né?
E eu ainda morava, já tinha saído da casa dela, mas eu fiquei um bom tempo morando com ela, né? Nesse momento muito difícil da minha vida, de separação, não tinha meio que pra onde ir. Na realidade, eu passei algumas noites na fábrica de perfume. E ela foi lá me buscar. Como eu disse, muito característica, ela bateu na porta. Abre aí, filho, que eu preciso falar com você. Eu falei, não, tô bem aqui. Eu falei, não, você vai pra minha casa, você vai ficar comigo. Então ela me acolheu, né? E foi muito bom esse momento, a gente conversando um tempo atrás. Ela falou, que coisa, né? Eu acabei separando na mesma época que a minha irmã. Minha irmã separou e eu também fui os dois morar com ela. E foi muito bom, né? Esse dia ela me falou, eu sei que foi um momento muito difícil da vida de vocês, mas ter vocês dois aqui em casa foi maravilhoso. E eu fui conversar com ela, falei, poxa vida, minha mãe é uma excelente vendedora. Vou tirar isso de letra. Aí quando eu fui falar com ela, ela não estava num bom dia, né? Mamãe bem, bem moda antiga. Eu falei, mãe, eu tô vindo para São Paulo e eu tô pensando aqui você vender os produtos para mim. Ela falou, pra quê? Pra deixar você rico? Igual eu trabalhei com seu avô? Eu falei, não é bem assim. Não, é isso sim, não vou vender nada não. Eu fiquei assim, bem na lata. Fiquei muito impressionado, mas foi uma lição também, porque realmente ela teve motivo, ela trabalhou muito na empresa do meu avô e a empresa acabou não vingando e ela acabou nem tendo uma aposentadoria, né, porque não foi registrada e nada. Mas eu aprendi uma outra coisa, eu relembrei o que aconteceu com o sacolé, com o geladinho, e fui aprender. E ela falou para você é igual a mim, você também é bom vendedor, pode ir lá que você vai vender. Eu falei, poxa vida, será mesmo? Acho que ela tem razão. Então, ela falou, olha, é só você, olha a frase dela, né? É só você ser o que você é e tratar seus clientes como você trata seus amigos. Eu falei, mas é só isso? Não tem nenhuma técnica? Não, é só isso. O resto você tira de letra. Claro que eu fui pesquisar, que eu fui estudar como atender o cliente, né? Técnicas de abordagem e tudo mais, mas deu super certo. Então até agradeço, mãe, obrigado pelos nãos, porque se não fosse os seus nãos, talvez eu estaria dependendo de você vender os produtos hoje, né? Talvez de outras pessoas. Então, obrigado também pelos nãos. Esses nãos que eu recebi acabaram fazendo eu ser a pessoa que eu sou hoje, né? Não são só as coisas boas que constroem o que a gente é, e sim aquelas pancadas, né? Como a gente conversou, queria que você comentasse um pouco da nossa conversa antes. Um diamante, ele é lindo, maravilhoso e o material mais duro do mundo, mas ele não está assim na natureza. Ele é em cima de muita lapidação, de muita pancada, de muito processo para ele ser a peça mais dura do mundo e mais linda, né? E ter tanto valor. Então o que constrói a gente é as partes difíceis, né? Porque o que não nos desafiam não nos transformam, né? Verdade. Então a gente precisa... Hoje a gente vive, tem uma geração hoje que eu falo que a minha filha, né, a Anne, ela é uma imperatriz, porque tudo a gente quer fazer para ela, a gente não quer que ela se frustre. Ai, me chamaram de gordinha na escola. Olha pra pessoa e fala, tá tudo bem. Tá tudo bem. E agora mudou, né? Porque eu tô tentando dar uma educação financeira para ela. Tá com 7 anos, né? Eu com 7 anos já trabalhava vendendo sacolé no ferro velho. Pois é, realidades então, bem distintas, né? Falei para ela, filha, agora você já não é mais uma bebezinha, você tem 7 anos. Então você vai ter que fazer as atividades de casa e vai ganhar uma mesada por isso. Ah, tudo bem, pai. Falei, só que tem um detalhe. Os 10 reais que sua mãe dá para você toda sexta-feira, você vai ter que pegar da sua mesada. E aí ela concordou, mas ela não tá gastando os 10 reais na sexta-feira, ela tá guardando para acumular. Ai, que maravilhosa! Marcos, tem tantos elementos na sua história que são realmente fascinantes, né? Você mencionou em relação a não adianta estar com a pessoa certa, a gente também precisa reconhecer que está com a pessoa certa. Então você, empresário ou empresária, não adianta só encontrar, seja no relacionamento amoroso ou as próprias pessoas no seu negócio, não adianta só encontrar as pessoas certas, você também tem que ser essa pessoa. Não adianta, se você não se tornar essa pessoa certa, como é que dá liga? Não dá.
É um relacionamento que vai ser desfeito em algum momento. E os nãos, eles fazem parte. E os nossos pais são os principais educadores para a vida, né? Então, quando você fala dos nãos da sua mãe e o quanto isso te impulsionou, ela, dentro das habilidades dela, dentro do conhecimento dela, quanto valor, quantos ensinamentos ela te proporcionou. Inclusive, na hora que você quis ali se encostar e falar, não, mãe, vende pra mim. Que valioso foi ela dar este não, Marcos, porque isso fez você reconhecer que em você já havia habilidades e te permitiu refinar estas habilidades comerciais, né? Sim. Eu digo que faz parte da sua personalidade, né? Pessoal, eu sou analista de perfil comportamental, já fiz a análise de perfil comportamental do Marcos e creiam, está na personalidade dele as habilidades comerciais, né? Faz parte da natureza dele. Ele só precisava de alguns empurrões para ir aprendendo e reconhecendo isso. E é óbvio, não é porque está na nossa personalidade, faz parte das nossas características que a gente não tem que continuar se desenvolvendo. Também faz parte a gente refinar, é nossa responsabilidade. Porque muitas vezes a gente recebe um diamante bruto e ele precisa ser lapidado. E você conseguiu fazer isso com maestria. Marcos, eu tenho ainda uma pergunta final para te fazer. Mas antes, eu quero apresentar as nossas patrocinadoras. Sim, aqui no Movie Talks temos mulheres que empreendem e que estão aqui para patrocinar este episódio. Temos a Paula. A Paula é designer gráfico. Ela desenvolve toda a parte de materiais gráficos e toda a identidade visual. Ela trabalha com materiais digitais para construir a personalidade da sua empresa, da sua marca e transmitir realmente a mensagem que você quer. Os contatos dela estão aqui no box de informações, aqui na descrição desse vídeo, para que você, precisando de uma profissional para desenvolver os seus materiais gráficos e também trabalhar toda esta sua imagem, essa sua presença digital, a Paula é a profissional correta para isso. Temos também a Crucial Coaching e Treinamento, a minha empresa de treinamentos, porque sim, a gente não está aqui, né, apenas desenvolvendo o Movie Talks, trabalhando com podcast. Nós também trabalhamos com treinamento e desenvolvimento, mentorias com empresários. O Marcos está aqui, nós começamos nessa relação comercial. Depois dele pode falar, não eu falar de mim mesma, mas do trabalho que nós fizemos juntos. E também trabalhamos com o treinamento de equipes, seja o desenvolvimento de lideranças, quanto o desenvolvimento de equipes comerciais aí para melhorar a performance ao longo da jornada aí no seu negócio. Então, precisando de treinamento e desenvolvimento, estamos aqui à sua disposição. Marcos, infelizmente estamos na reta final deste episódio. Acredite, eu tenho mais 1 milhão de perguntas para fazer para você. Gostaria que tivéssemos mais tempo, mas realmente o nosso tempo é limitado. Eu vejo muito na sua jornada a conversa que nós tivemos antes de iniciar, né, essa gravação. Eu citava para você um texto de Jeremias. Jeremias é um profeta e ele está diante de perseguição e a própria família se voltou contra ele. E ele, não é o seu caso, pelo amor de Deus, mas para você entender o contexto, ele se vê muito pressionado pelos problemas e ele vai reclamar com Deus, né? Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Todos esses desafios, esses problemas e essas dificuldades? E Deus fala para ele: mas, meu querido, se você está tropeçando ao caminhar com pessoas, como que você vai ser capaz de correr com cavalos? Se você está caindo em terreno plano, como que você vai conseguir adentrar as densas matas do Jordão? Né? E muitas vezes é isso, a gente não se sente preparado para as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Mas o Senhor fala, ó, isso é necessário para que você cresça, amadureça, se fortaleça e então possa chegar no lugar que eu tenho preparado para você, que é maior e é melhor. E hoje você está exatamente neste lugar. Você alcançou um lugar maior e melhor.
Mas foi necessário, Marcos, Hoje eu entendo. passar por todos os desafios, os percalços, os problemas, os nãos, para que você pudesse alcançar este lugar. E é uma honra verdadeira contar um pouquinho da sua história. E agora eu queria que você contasse como você está hoje, qual é o negócio que você tem, o que você faz hoje, que lugar melhor e maior é esse hoje? Lígia, estamos bem, graças a Deus, está tudo bem. Eu queria ressaltar alguns pontos, super rápido, né, por causa do nosso horário. A gente está com tempo limitado, Pessoal, pessoal. gostaria de falar para vocês agora um pouco, pessoal que já empreende, que já está com a empresa, está funcionando ali. Normalmente, empresário, ele é um pouco autoritário e ditador. Mas a gente tem que entender que nem tudo que trouxe a gente até aqui vai nos levar adiante. Eu sempre fui contra a coaches, mentores, porque eu penso o seguinte, poxa, se o cara vem aqui mostrar na minha empresa como que vai funcionar, por que ele não monta uma empresa e ele faz a coisa que ele fala que eu tenho que fazer? Não tem muito lógica. Hoje eu entendo, eu peguei uma indicação da Patrícia Mitico, falou, não, Marcos, ela faz um trabalho muito bacana, conhece ela, conheci a Lid, gostei, e nunca comentei isso com ela, mas hoje eu vejo assim, por que essas pessoas não fazem isso? Por que a Lid não tem uma empresa para fazer, para trabalhar, para produzir? Porque não é isso que move ela. Não é o que move, não é o que deixa ela com esse sorriso, não é isso. O que deixa ela com sorriso é a transformação das pessoas. E eu hoje aqui como empresário, eu posso dizer assim, a Tati também pode dizer, mudei, né? Eu venho de uma classe muito baixa, de realmente vender sacolé ali, fazer várias coisas, e a gente acaba não identificando qual patamar que a gente está, o que a gente tem que realmente valorizar, dar importância ao que é realmente importante. Em toda a minha parte da equipe de vendas, eu cobrava a venda deles, mas não tinha um indicador definido qual era a eficácia desses vendedores. A Lid sentou do lado a lado, cada um dos vendedores, e a gente desenvolveu esses indicadores. E fica uma visão muito clara, porque nós que empreendemos temos muitas coisas para resolver. Então, quando vem o indicador com um gráfico de pizza mostrando a eficácia de cada um, está funcionando. Tivemos vários desafios. Nós pegamos um venezuelano da produção que não sabia falar português. Lid, o que você acha? Vamos arriscar. O pior que pode acontecer é ele voltar para a produção. Ele tem a melhor eficácia do que as outras empresas. Teve outra pessoa também que eu já estava definido em dispensar ela. Posso falar porque eu já conversei isso com ela. E conversando com a Lid, falei, eu não vou dar mais, não quero mais. Ela falou, mas calma. Qual que é o risco que a gente vai correr? Se eu dispensar ela agora, vai desfalcar. Então espera, conversa, entenda. E ela também superou, bateu todas as metas. Então, assim, pessoas que estão de fora, que têm um conhecimento, podem nos tranquilizar. Até minha esposa, eu conversei com a Tati, né? Falei, você fez uma avaliação, qual que era meu nome? De perfil, né? Perfil comportamental. Ela falou, Marcos, você já passou dessa fase. Vai sair com sua esposa. Então a gente tira uma sexta-feira, a gente vai almoçar num restaurante legal, só nós dois. Ela falou, isso é fogo de palha, ela já você esquece isso e vai começar lá a fazer os piros. A gente mantém isso. Então, sim, crucial, transformou o nosso grupo lá, a SPV, e que é a Salvatore, Pisolato e Vitorato, transformou. E isso foi de grande crescimento para a nossa empresa, tanto na parte de faturamento da empresa, como na minha parte pessoal, de poder aproveitar um pouco mais tudo isso que a gente está construindo. Maravilhoso. Marcos, já deixa a rede social da sua empresa para que as pessoas possam procurar. E o que a sua empresa faz? Olha, nossa empresa ela fabrica revestimentos cimentícios. Então, bordas de piscina, pisos atérmicos, revestimentos de parede. E a nossa borda é bem diferencial. Por quê? Ela não escorrega, mesmo com o piso molhado. E mesmo com o sol intenso, o piso não aquece. Então, você pode deitar na borda da sua piscina ali, que não vai queimar suas costas, as pernas, não desfia biquíni.
E a gente tem o material toda pronta entrega, fornecemos para todo o Brasil e fica já o convite para vocês tomar um café na nossa empresa. Tem engenheiros, arquitetos, você mesmo está fazendo a sua piscina, para dar um pulinho na empresa. A Lid vai deixar aqui, né, a Pisolato Revestimentos, Salvatore Revestimentos e Vitorato Revestimentos. É um grupo. A Salvatore vende nos marketplaces da vida, né? Você vai achar na Leroy Merlin, no Mercado Livre. A Pisolato é mais voltado para a questão de lojas, a Vitorato mais para os consumidores finais. Então, assim, vai fazer uma visita com a gente lá que vocês vão ficar muito felizes aí, seguros com a piscina, né? Porque escorregar em piscina é perigoso. Com certeza. Vou deixar todos os contatos aqui na descrição do vídeo para que você possa encontrar aí os contatos do Marcos e ir tomar esse café. Gente, Com vai. certeza. Ele é super receptivo. Gente, infelizmente chegamos ao final de mais um episódio. Esse episódio foi incrível. Marcos, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade e por você compartilhar um pouco da sua história conosco, viu? Gente, esse foi mais um episódio do Movie Talks aqui, onde conversas acontecem para mover você e o seu negócio. Nos vemos na próxima terça-feira, às 20 horas. Tchau, tchau.